Oi, gente! Oi, galera do Instagram, do YouTube, sejam bem-vindos. Hoje é a nossa 15ª golfadinha. Para você que não tá familiarizado, não tá sabendo o que é esse negócio de golfadinha, eu vou te explicar. Aqui no meu direct aqui do Instagram, eu costumo receber muitas mensagens assim de mães pedindo alguma sugestão, enfim, tem dúvidas, né? Pedindo ajuda com relação à amamentação. E aí muitas vezes eu recebo dúvidas muito parecidas e às vezes acaba que eu não consigo responder. Foi daí, gente, o cabelo da quarentena tá meio grande, né? Foi daí que surgiu a ideia de fazer essa série que você está assistindo aqui. Então, para você que está chegando agora, eu sou a Annelise, sou consultora de amamentação. Falo sobre amamentação nessa página aqui do Instagram e do Facebook e também do YouTube. E nessa live aqui, a gente está no 15º caso dessa série de lives que chama 20 casos de amamentação em 20 golfadinhas, tá? Então, todos esses casos que chegam no meu direct, os casos mais comuns eu tenho trazido para cá, pra gente discutir, falar sobre eles aqui, sobre as dúvidas e tal. E o que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Espera aí que eu tô tentando me lembrar, porque hoje é feriado, dia do trabalho, a pessoa fica meio lenta. Uma coisa importante. Ontem a gente teve uma live bem legal aqui, o pessoal me mandou muita mensagem no direct. E também teve outras lives durante essa semana. As lives da semana, todas elas sempre ficam 24 horas, depois elas saem do ar. Toda sexta-feira, né? Essa é a nossa terceira semana, então toda sexta-feira eu faço uma enquete lá no canal do Telegram para você votar na live que você mais gostou, porque as duas lives mais votadas vêm para ficar direto aqui no Instagram e também no YouTube, tá? Vai ficar no IGTV, no YouTube e no Facebook. Então, terminando essa live aqui agora, vota lá no canal do Telegram, se você não faz parte do canal ainda, tá aqui no link da bio do Instagram e também tá na descrição do vídeo aqui no YouTube, tá? Daí você entra lá, vota na live que você mais gostou da semana e no domingo eu vou publicar as duas lives mais votadas, beleza? Pra você que tá vendo essa geringonça aqui, é porque é o seguinte, hoje eu tenho uma convidada super especial. Ontem já foi uma live de convidado especial e hoje é outra live de convidado especial. Tô vendo que tá meio torto ali, coitado do pessoal do YouTube. Deixa eu dar uma ajeitada aqui, peraí. E hoje é mais uma live de convidado especial. Então, como não tem como convidar lá no YouTube pra fazer a live, eu tô filmando o meu celular pra publicar lá no YouTube. Mas eu quero lembrar uma coisa, porque a filmagem fica um negócio meio ruim, assim, né? Só que se por um acaso essas lives de ontem e de hoje forem as mais votadas, o vídeo que vai ficar disponível não vai ser esse aqui da minha câmera filmando o meu celular, tá? Vai ser o vídeo que tá no YouTube, no Instagram, que é um vídeo mais bonitinho, que aparece as duas pessoas direitinho e não é, né, a câmera filmando o celular. Beleza? Outro recado importante, essa semana abriram as inscrições para a minissérie Eu Vou Amamentar. Se você não tá sabendo o que é essa minissérie, é uma minissérie que é um material exclusivo para grávidas, assim, um conteúdo exclusivo para grávidas. Ela dura uma semana, então ela vai do dia 11 até o dia 17 de maio, com 3 episódios e 7 lives com assuntos para as grávidas. Ah, Anne, mas hoje eu tenho bebê, posso participar? Pode participar, não tem problema, mas muito provavelmente você não vai ter interesse naqueles assuntos, porque a gente vai falar de coisas de preparação para amamentação, do que é importante essa mulher já saber durante a gestação, do que acontece ali nas primeiras horas de vida do bebê. Então, provavelmente, para quem já tá com o bebezinho no colo, vai ser mais interessante acompanhar os conteúdos que rolam aqui no feed, no canal e tudo mais, mas não necessariamente a minissérie. E aí eu te sugiro que você envie para suas amigas que estão grávidas, porque a gente sabe que muitas vezes a preparação para a amamentação fica lá no último lugar do enxoval, né? Se sobra tempo, a gente pensa na amamentação durante a gestação. Então, tenho certeza que vai contribuir muito com a experiência de amamentação das amigas de vocês, tá bom? Joia! Ó, só pra vocês terem ideia, já tem quase 3.000 mães inscritas nessa minissérie Eu Vou Amamentar e eu tô felizona com isso. Agora, gente, eu quero introduzir para vocês quem é que vai participar da live de hoje e qual é o tema da live de hoje, caso vocês não se lembrem, tá?
Eu vou ler aqui pra vocês e já vou falar quem é que eu vou trazer hoje, porque pelo que eu vi ela não apareceu aqui ainda. Aí dela, se ela não aparecer, ela vai aparecer, Deus o livre ela não aparecer. Mas eu vou contar pra vocês qual é o tema da live de hoje enquanto isso, tá? O tema diz assim, ó. Oi, Annelise, meu bebê foi para a UTI assim que nasceu e ficou 10 dias. Depois que saiu da UTI, não aceita o peito. O que eu faço? Então é sobre isso que a gente vai falar na live de hoje. Ah, ela tá ali, ó. Eu não tinha visto, Kelly. Eu tava com medo já. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, porque é uma pergunta que eu recebo de muitas mães, essas questões de como manejar a dificuldade de amamentar um bebê depois que ele sai da UTI, ou quando ele foi para a UTI, como estimular a produção de leite, né, para conseguir dar conta de estimular de modo que você consiga extrair alguma coisa para o seu bebê enquanto ele estiver lá na UTI, de modo que quando o seu bebê receber alta, você consiga amamentar o seu bebê, que o bebê não perca o interesse, né? Não perca o reflexo de sucção, que ele venha para o peito e fique interessado em mamar no peito. E aí, quando eu recebi essa pergunta, sempre que eu recebo essas demandas assim de bebê de UTI, eu sempre indico uma pessoa que é uma pessoa que eu admiro demais, 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 demais. Eu admiro ela demais, primeiro pelo ser humano que ela é, porque ela é uma mulher. Ela é minha crush, assim, sabe? Sabe aquela pessoa que a gente conversa e bate o santo? Foi assim comigo e com ela. Eu gosto demais dela, assim, é uma pessoa que eu admiro muito, ela tem uma vibe muito gostosa. Então, pra começar, eu já gosto da pessoa dela. Aí, fora isso, ela foi minha professora. Ela é minha professora, ela vai continuar sendo pra sempre minha professora. Eu chamo ela de minha mentora, porque de fato é isso que ela é. Muitas coisas que eu falo, que eu penso, que eu reflito, que eu recalculo, são coisas que é ela que às vezes fala de um jeito que faz ficar reverberando aquilo na minha cabeça até eu conseguir processar a informação. Então é sempre muito gostoso, muito rico conversar com ela. E ela é minha professora de capacitação, ela é minha professora na pós-graduação, ela me supervisiona também nos casos que eu sinto que são treta, que eu preciso de ajuda. E eu gostaria de apresentar para vocês então a Kelly, caso vocês não saibam, Kelly Carvalho, sigam ela também, para ela trazer esse assunto pra gente hoje, porque a Kelly ela tem uma carreira enorme dentro de UTI neonatal. A Kelly é fonoaudióloga, ela é consultora internacional de amamentação e eu vou trazer ela aqui para dentro da live. Kelly, pede para participar ali, não sei como é que faz para te chamar. E ela vai se apresentar, falar um pouquinho dela. Peraí que eu vou procurar aqui, ó. Kelly, aqui. Convite. E aí a Kelly vai poder falar mais dela, né? Oi, amiga. Oi, eu tô nervosa com essa sua apresentação. Eu quase chorei aqui. Falei, gente, não vou conseguir entrar, porque, tipo, meu Deus do céu. Gente, assim, a Annelise não fala isso só aqui. A Annelise é a pessoa que põe minha autoestima em, sabe assim, quando eu tô lá pra baixo, é ela que me puxa, porque ela é minha crush maravilhosa, amiga, parceira, companheira de luta. Então você foi falando e eu, meu Deus. Amiga, tu tá com o nosso brinco? Claro. Ai, a gente tá muito blogueirinha, cara. Muito blogueira. Gente, ela me mandou pelo correio, olha. Essa coisa maravilhosa. Essa mais louca da puta. Amiga, eu te convidei, eu li para o pessoal aqui o caso, e a gente já Eu vai tava. falar, a gente já vai falar sobre isso, mas eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, assim, de como é que tu parou nesse universo da amamentação, assim, para as pessoas que estão aqui assistindo a gente entenderem, né, a tua trajetória, assim, e também te ouvindo, conseguirem entender, assim, o que elas podem esperar dessa live. Ai, olha, gente, primeiro que eu sou geminiana, então eu falo muito. Me segura. A minha trajetória com a amamentação, acho que, como de muitas consultoras que eu conheço, partiu de uma experiência pessoal, né, Annelise? Eu tenho 2 filhos, meu filho mais velho vai fazer 18 anos, universitário, namorando.
E eu tive uma experiência muito ruim de amamentação com ele, né? E quando eu digo muito ruim, não quer dizer só porque eu amamentei tantos ou tantos meses, porque eu acho que conceito de sucesso é muito relativo. Mas eu acho que foi muito solitária, foi muito doída. Eu tive uma depressão pós-parto que ninguém viu, e naquela época a gente falava muito pouco disso. Então, assim, acho que eu nadei num mar de lama durante alguns meses, muito sozinha, né? E eu fui mãe cedo, né? Eu estava na faculdade, eu não sabia que fono trabalhava com bebês, até que no último ano eu caí numa disciplina optativa de fonoaudiologia neonatal, e eu sempre conto isso, né? Meu mundo caiu, assim, tipo, eu falei, meu Deus, é isso, assim. Eu lembro exatamente da roupa que eu estava, do lugar que eu estava sentada na sala de aula, daquela professora abrir a boca e eu falar, me achei na vida, é isso. Assim, eu não tenho mais dúvida do que eu quero fazer. No último ano, até então eu não gostava de nada, assim, tipo, não gostava disso, não gostava daquilo. E foi um divisor de águas mesmo. Essa professora é minha amiga até hoje, foi minha mentora na vida. É... E aí eu fui, só que na verdade naquela época a gente ainda não falava de consultoria de amamentação, né? A gente sabia que tinha algumas pessoas que trabalhavam com amamentação, mas não tinham, né, o fenômeno que é hoje, assim, né? Ainda é muito desconhecido, mas hoje eu acho que já tem uma visibilidade, né? Hoje a gente fala bastante disso. A gente tem internet, né? Naquela época não tinha WhatsApp, né? Não tinha rede social, então eu falei, cara, é com isso que eu quero trabalhar. Só que o meu foco era hospital, né? Então, essa disciplina foi voltada para a fonoaudiologia neonatal, e a partir daí minha vida começou. Eu lembro que quando eu me formei, eu descobri que estava grávida do meu segundo filho. E eu tinha me inscrito num aprimoramento com essa professora de 500 horas. Eu liguei para ela e falei, Vera, eu descobri que eu estou grávida, mas por favor, fala que eu posso continuar. Ela falou, imagina, claro que pode, você faz até o neném nascer, depois você volta. Então eu passei 1 ano e meio acompanhando a Vera, assim, eu ia para dentro da UTI, a Annelise só olhava. Eu não botava a mão em ninguém, eu só olhava. E assim, hoje eu tô fora do hospital, né? Eu trabalhei no hospital muitos anos, né? Uns 10 anos da minha vida foi em ambiente hospitalar. E quando eu saí do hospital, eu precisei fazer terapia, assim, né? Quando eu tava na ideia já de sair, porque eu achei que eu fosse morrer trabalhando dentro do UTI neonatal, né? As pessoas sempre falam, ah, mas trabalhava com bebê grave. E eu falava, UTI, gente, é lugar de vida, assim, sabe? A gente tem muitos casos, mas a gente tem tanta superação, assim, os bebês são tão maravilhosos, aquelas famílias ensinam tanto sobre resiliência, sobre paciência, sobre refazer os planos o tempo inteiro, sobre lidar com o bebê real e o bebê que ela imaginou. Então, assim, eu aprendi demais. Eu mais aprendi com todas essas mulheres que passaram na minha vida. Eu nunca vou poder agradecê-las o suficiente, porque eu acho que, inclusive, a mulher que eu me tornei, a cidadã que eu me tornei, a mãe que eu me tornei, eu devo muito a essas mulheres que eu acompanhei, passando meses sentadas numa poltrona de hospital, sabe? Elas me ensinaram muito e muitas vezes sem me dizer nenhuma palavra, assim, né? Então, para de chorar. Então, essa pessoa chora com tudo. Então, assim, foi muito... Eu acho que, inclusive, eu lembro que quando eu fui sair da UTI, né? Eu entrei num conflito, eu acho que eu cheguei a conversar muito com você a respeito disso, né? Para falar, mas eu acho que esse é meu diferencial, trabalhar com o prematuro, né? Trabalhar com bebês da UTI. E um dia você me disse, isso nunca vai sair de você, isso está na sua experiência, isso vai estar com você. E tá, né? Porque eu já trabalhei com crianças tão graves e com situações tão... que você falava, não, isso aqui não vai rolar, sabe? Que o que a gente tem aqui fora, na verdade, é um terreno muito fértil para a gente poder trabalhar frente a tantos problemas que eu vi, né? Acho que a gente não está competindo em quem sofre e quem não sofre, não é uma competição, mas eu acho que se a gente consegue fazer tanta coisa bacana dentro de uma UTI, fora dela, né? Se a gente tiver todo mundo trabalhando junto em prol daquela família, a gente pode muito mais do que a gente faz hoje, né? Então... eu resolvi trabalhar, eu lembro que na UTI a gente tinha muito, eu não sei se as pessoas que estão aí sabem, mas quando contrata a gente para trabalhar numa UTI, né, me perguntava muito isso, o que a fono faz na UTI, esses bebês nem falam e tal. O objetivo da fono na UTI é fazer o bebê se alimentar pela boca, de preferência, de maneira segura.
né? Então, os bebês geralmente usam uma sondinha, que é um caninho, para quem trabalha com amamentação, é a mesma sondinha que a gente usa para relactação, essa sondinha passa pelo nariz ou pela boca e chega até o estômago. E o meu trabalho é tirar essa sonda, né? E aí, gente, assim, a gente pode experimentar tirar para qualquer instrumento. Então, por exemplo, tem lugar que tira usando a mamadeira, tem lugar que tira usando o copinho. E eu resolvi estudar, tirar essa sonda direto para o peito. Então, meu objeto de estudo durante todos esses anos era fazer transição sonda-peito, sempre que isso fosse possível, algumas vezes não era, mas sempre que isso fosse possível, esse era o objetivo, assim. O bebê sair da sonda direto para o peito da mãe sem passar por nenhum outro objeto. Uhum. Falei muito, né? Não, tá ótimo, é isso aí. Amiga, eu vou entrar então na pergunta que eu recebi, e aí eu gostaria que tu falasse para mim, assim, até baseado na experiência que tu teve lá dentro da UTI e baseado também na experiência que tu tem agora, né? De atender esses bebês que receberam alta, que chegaram em casa e tal, né? Que estão enfrentando essas questões. Essa mãe, ela falou que o bebê ficou 10 dias na UTI, daí depois ela não detalhou, mas ela falou, eu acredito que o bebê tenha ido pro quarto, talvez ficado um dia, depois recebeu alta, depois que viu que estava tudo bem. E aí ela chegou em casa e o bebê não pegava no peito. Depois eu até conversei um pouquinho com ela, ela falou que lá no hospital o bebê se alimentava por mamadeira na maior parte do tempo, ela até tinha acesso ao bebê algumas vezes por dia, né, para fazer o canguru e tal, para visitar o bebê, ela até poderia também ir no banco de leite, ordenhar o leite dela também durante o dia, só que o banco de leite trabalhava, mas ela não conseguia extrair grandes volumes, então o bebê estava lá dentro da UTI se alimentando basicamente por mamadeira. Tu pode falar um pouquinho mais pra gente a respeito assim de como que é lá dentro da UTI para esses bebês, para essas mães e depois qual é a dificuldade que geralmente elas enfrentam? Nossa, Annelise, eu acho que eu sempre fico meio receosa de falar isso, mas eu acho importante a gente falar, porque, na verdade, a gente não está preparado para trabalhar com amamentação. Você sabe disso, né? Quem trabalha com isso também sabe. A gente não é preparado em nenhuma graduação, tá? Então, as pessoas que estão aí achando que na área da saúde a gente super aprende a trabalhar com amamentação, isso não é uma verdade, nenhum curso. E eu acho por uma questão mesmo cultural, né? A gente tem uma indústria aí trabalhando por trás disso, muito forte, a gente tem uma cultura da mamadeira muito forte. Agora, você imagina quando esse bebê, por algum motivo, vai para a UTI, né? Seja porque ele é prematuro, seja porque ele teve um desconforto respiratório, seja porque ele tem algum problema de saúde. O ambiente da UTI, quando a gente fala UTI, né, já é assim, vai morrer ou vai viver, né? Ninguém vai para a UTI porque ele está ótimo, né? Então, a preocupação inicial da UTI é manter aquele bebê vivo. Né? Então, manter o bebê vivo é o primordial ali. Todo o resto, às vezes, é deixado em segundo plano. Né? Então, é claro que hoje a gente pensa muito mais na qualidade de vida desses bebês. A gente sabe que a gente tem bebês que vão passar 5 meses, 6 meses internados e vão sair. A sobrevida desses bebês, né? E mesmo a expectativa de vida desses bebês de saírem de lá sem sequelas e vivos vem aumentando cada vez mais por conta do avanço da tecnologia. Mas a gente sabe que algumas coisas são deixadas muito de lado. E uma dessas coisas é o aleitamento materno, né? Então, eu já trabalhei em hospitais, por exemplo, que a mãe tinha horário para entrar dentro da UTI. Gente, isso é crime. Na verdade, se essa mãe for fazer um boletim de ocorrência na delegacia, o hospital vai ter que lidar com isso, porque está no Estatuto da Criança e do Adolescente que essa mãe tem que ficar, tem não, né? Que ela pode ficar com o bebê 24 horas por dia. Então, é lei. O hospital que deixa a mãe entrar só meio-dia, 3 da tarde, ele está descumprindo a lei. Então, acho que a primeira coisa é essa, né? Porque antes de trabalhar com a amamentação, eu estou trabalhando com vínculo, eu estou trabalhando com relação mãe-bebê, eu estou apresentando um bebê para aquela mãe, né? A gente fala muito do bebê idealizado, que é isso, você sonha com, né, com um parto, com um bebê, e mesmo quando você não sonha, mesmo quando aquilo é uma surpresa, em nenhum momento passa pela sua cabeça que você vai ter um bebê entubado na UTI grave, né?
Então, acho que antes da amamentação, a gente tem que pensar no acesso dessa mãe. Só vai ter amamentação se eu tiver uma mãe lá dentro, né? E as UTIs geralmente questionam muito a presença dos familiares, né? E um dos motivos é porque a família está de olho mesmo. A família está vendo se eu lavei a mão para abrir a portinhola da incubadora, a família está olhando se tem alguém fazendo barulho, se está dando a medicação correta, né? Mas, cara, eu particularmente sempre achei isso maravilhoso, porque elas eram que me ajudavam lá, né? E a gente começou a fazer um trabalho, né, nessa última UTI que eu trabalhei, a gente fez um trabalho muito bacana, assim, demorou, tá? Foram anos já saí chorando de lá muitas vezes no começo, mas a gente acabou envolvendo todo mundo num projeto de aleitamento materno, né? Porque o bebê nasce, às vezes essa mãe fica no quarto esperando alguém falar com ela que ela pode ir na UTI, ninguém vai. Quando ela aparece na UTI, porque geralmente ela insistiu, ela pediu, esse bebê já está tomando fórmula na mamadeira e ela nem sabe. Hoje a gente sabe, por exemplo, que existe um tratamento chamado colostroterapia. Né? A colostroterapia não é um objetivo de alimentar o bebê com colostro, mas é de colonizar tanto a boquinha do bebê, quanto a parte gastrointestinal, com colostro. Ninguém avisa. Ninguém avisa que ela pode ir lá tirar gotinhas de colostro, que vão ser passadas às vezes com um cotonete na boquinha do bebê, ou e colocado na sonda, né? Então eles fazem uma lavagem mesmo no bebê com colostro. Ninguém avisa. Ninguém avisa. E Então às é um vezes bebê essa que... mãe, só de ter essa informação, ela já vai ocupar a cabeça dela com alguma coisa positiva, né? Porque às vezes ela fica o dia inteirinho lá esperando uma notícia. E se ela tivesse assim, só um objetivo, que é extrair o colostro, ela já ia conseguir ocupar com outro cenário. Sim, é interessante você falar disso. Eu tô atendendo um bebê, uma mãe, né? O bebê nasceu de 26 semanas, eu acho. E aí, essa história toda do coronavírus e tal, né? E aí eu perguntei pra ela, atendendo online, né? Porque ela tá precisando de ajuda na manutenção da produção de leite. Falei pra ela, como é que é? Você tá indo lá? Ela falou, Kelly, eu não posso fazer nada lá. E na hora eu só pensei, cara, como assim, né? Tem tanta coisa para uma mãe fazer para um bebê dentro da UTI, encostar nele, pegar nele, botar a mão nele, né? E eu acho que é isso, assim, quando a gente vai ler a colostroterapia, né, quando a gente vai se informar mesmo sobre os procedimentos, é exatamente isso, fazer a beira-leito, dar uma seringa, sabe, estéreo, um material estéreo, um potinho estéreo para a mãe ordenhar gotinhas, isso pode ser aspirado numa seringa à beira-leito, então não precisa de uma grande tecnologia, não precisa de uma bomba caríssima tirar leite, não precisa tirar um profissional de dentro da UTI e mandar na sala de ordenha, né, a gente sabe, Annelise, assim, eu não vou ser hipócrita aqui de falar que os hospitais têm um trabalho que tem um monte de funcionário, não tem, sabe? Muitas vezes tem um hospital que tem que tirar uma técnica de enfermagem lá do cuidado, essa técnica sai, alguém assume o bebê dela para ir até a sala de ordenha. Né? Então, atrapalha todo mundo, porque ela volta, tem mais 50 mil papéis, assim, e era isso que a gente tentava trabalhar muito lá no hospital, sabe? Então, e aí eu puxo muito a orelha das minhas colegas fono, você sabe disso, quando eu dou aula eu sempre falo disso, porque o nosso trabalho lá é tirar a sonda do bebê, mas a gente deve propiciar que essa mãe participe desse cuidado, porque ela vai, nem estou falando de amamentação, tá, Annelise? Estou falando do cuidado de alimentação, porque ela vai levar esse bebê para casa, ela vai alimentar esse bebê, e se ela vai despreparada, ela leva um desconhecido para casa. Então, a chance desse bebê ter qualquer problema em casa é muito maior do que quando a gente coloca a mãe no cuidado, né? O hospital que eu trabalhava, quando chegava assim, faltando uma semana para os bebês irem embora, eles saíam da incubadora, as mães eram convidadas a permanecer lá 24 horas. Lá elas podiam entrar e sair qualquer hora. 3 horas da manhã elas podiam entrar lá. Então, elas trocavam a fralda, elas davam um banho, elas davam mamar, elas que avisavam. Olha, ele mamou tanto peito, tanto tempo. Olha, a Kelly me ensinou, a Dani, que era minha parceira, me ensinou que se ele mamasse assim, não precisaria do complemento. Então, isso é empoderamento, né? Eu acho que isso é empoderamento. Quando a gente fala de empoderamento, a gente fala de sujeito ativo, não adianta eu chegar lá e falar para a mãe, a boca entra da areola, bota no peito, tira do peito. Ela precisava saber o que era amamentação. E assim, Annelise, uma coisa que eu ficava muito brava, é que as minhas colegas que trabalham em outros lugares falavam, ai, mas as mães não ficam na UTI. Eu falei, cara, o que acontece na minha que elas ficam? Porque lá, claro, a gente tinha uma mãe ou outra que ou porque tinha mais filhos, né, ou porque não tinha dinheiro, às vezes, para ir, né, o hospital fornecia refeição e tinha a passagem também. Mas eram tão poucas, a maioria queria tanto ficar lá,
sabe? Ou permanecer. Agora, é claro que a gente também tentava trabalhar pelo outro lado, de não transformar a amamentação numa coisa imposta, né? Mas, por exemplo, obrigatório. Eu fico vendo essa pessoa que mandou essa mensagem para você, né? Para ela te mandar essa mensagem, provavelmente ela gostaria de ter tido a experiência de amamentar. Senão, ela estava bem resolvida na casa dela, dando a mamadeira. E eu acho que é aí que entra a nossa obrigação. A gente tem obrigação de dar oportunidade para as mães e para os bebês. Essa obrigação é nossa. Não é a mãe que tem que te pedir, não é a mãe que tem que implorar para botar o bebê no peito, é a gente, enquanto profissional, que tem que dizer para ela: você sabia que aqui tem um profissional que pode te ajudar na transição sonda-peito, que pode tentar colocar o seu bebê no peito? Você quer tentar? O que você acha dessa possibilidade? Ela pode falar: não quero. Ela pode falar: eu quero dar mamadeira. Eu já tive pacientes que ela falou: não quero. Tá tudo bem. Mas ela teve a possibilidade, sabe? Então, eu acho que acaba caindo um peso muito grande nas costas da mãe, que a mãe não quis, a mãe não ficou. Ela vai ficar lá fazendo o quê? Sentada numa cadeira dura, com todo mundo olhando torto para ela, porque é isso que acontece. É só você ler relatos de mães de UTI, é muito dolorido, é muito sofrido, sabe? Então, assim, a gente pode deixar a mãe ser mãe dentro da UTI, sabe? Aqueles bebês precisam de mãe, sabe? Precisa de colo. Bebês intubados podem fazer o canguru. Eu sei que agora a gente está no coronavírus, eu sei que agora a gente está numa situação adversa, mas desculpa, se eles querem inventar agora isso para evitar o canguru, não cola, porque isso acontece no Brasil desde que o canguru chegou aqui, que não pode fazer, que não pode ficar, que a mãe entra, o pai não entra, tem que entrar 3 da tarde. E tudo isso é amamentação. A amamentação não tem a ver com engolir leite materno só, sabe? A amamentação tem a ver com o bebê lamber o peito, cheirar o peito, encostar, olhar para a mãe dele. Isso tudo é amamentação. Kelly, vou aproveitar para te perguntar, que é uma dúvida bem, acho que um monte de mãe tem. O bebê nasceu, foi para UTI. O bebê às vezes nasceu prematuro e aí a mãe recebe da equipe, enfim, a orientação de que não pode colocar o bebê no peito porque ele ainda é muito pequeno, porque do peito vai ser um fluxo que ele não vai dar conta. Como que funciona isso, assim? Qual é a idade do bebê que ele pode acessar o peito, que não pode? Enfim, como é que funciona? Na verdade, assim, se o bebê pode se alimentar pela boca, pode ser o peito, né, Elise? Acho que um bebê que tem condições de se alimentar pela boca pode ser o peito. É claro que muitas vezes o peito não vai ser a única fonte, às vezes ele vai fazer o peito e a sonda, às vezes ele vai para o peito só para fazer sucção não nutritiva até aprender a mamar. Então, hoje, na literatura, a gente já tem uma grande discussão sobre idade gestacional para começar o peito, né? Antigamente tem que ser com 34 semanas de idade corrigida. Então, um bebê que nascia de 24, por exemplo, 25, ele tinha que esperar 9 semanas para poder a fono entrar. E era o jeito que eu trabalhava lá, né? Eu sei que fazem 2 anos que eu não estou mais, mas era estabilidade clínica. Então, um bebê que estava com um nível mínimo de oxigênio, que ele estava aceitando a dieta pela sonda, lá a gente não se importava nem com a idade gestacional, nem com o peso. Então, eu já botei bebê de 1 quilo no peito. Era para mamar exclusivo? Não, ele estava de sonda. Mas ele ia lá, dava uma cheiradinha, uma lambidinha, a gente deixava a mãe segurar, às vezes, a seringa da sonda, para passar, né, pela sondinha. Aí eu ia à tarde de novo, se ele tivesse condições. Então, a gente ia fazendo uma transição bem gradual. Porque também não adianta o hospital jogar para fono, né, com 35 semanas e falar: agora, ó, tem 1 dia para você fazer ele mamar e ir embora. E é isso que acontece. Então, assim, se o bebê tem condições de mamar pela boca, se a saturação dele não está caindo, se ele está com frequência respiratória, frequência cardíaca ok, ele pode mamar no peito. O que acontece é que na UTI, eu vi que tem mães de UTI aí, a UTI ela controla tudo, Annelise. Ela pesa a fralda do bebê a cada 3 horas, ela mede a temperatura, ela tira a pressão, ela vê a temperatura da incubadora. Tudo é controlado na UTI, tudo, tudo, cada coisa é controlado. Então, eles querem controlar o volume de leite que o bebê mama. E no peito, amiga, não tem jeito, você sabe disso. Mesmo na UTI, no peito não tem jeito de eu falar: ai, mamou 5 ml, 10 ml, 15 ml. Mas quem sabe trabalhar com amamentação, sabe quando uma mamada é efetiva e quando ela não é efetiva. Então, o que eu digo é, a gente precisa que quem trabalhe na UTI seja consultora de amamentação, né? Então, não adianta eu ser uma fono mega fodástica em disfagia, né, que não tem nada a ver com a amamentação, porque aí eu vou trabalhar com os bebês disfágicos, mas não vou saber trabalhar, porque disfagia é uma patologia, né, que o bebê não consegue engolir e tal, mas não vou conseguir trabalhar com os bebês de amamentação. Então, a consultoria de amamentação, ela foi incrível para mim.
Aliás, eu acho que, né, eu me formei em 2005, minha porta de entrada sempre foi UTI, depois eu fui para consultoria. E quando eu virei consultora, meu trabalho na UTI se transformou. Uhum. Né? Então, o que eu aprendi na consultoria de amamentação agregou demais ao meu trabalho enquanto fonoaudióloga. Então, assim, outra coisa que acontece muito para as mães de prematuro, nem sei se tem essa pergunta aí, mas provavelmente tem, é que o bebê nasce e a orientação que ela recebe no quarto é para ela não estimular o peito, porque se ela estimular o peito, pode empedrar, já que o bebê não vai mamar, então é melhor ela não estimular o peito. Não sei se você já ouviu isso. Eu ainda não. É muito frequente. Eu tenho mãe que me liga, né? Eu acabei, como eu atendo, eu tenho, né, trabalhei com prematuros, geralmente quando os bebês prematuros em São Paulo nascem, assim, geralmente me ligam, né? Me ligam e falam, Kelly, meu bebê tá na UTI, o que que eu faço, o que que eu faço, o que que eu faço? Eu falo, olha, eu posso te ajudar agora na produção de leite, porque eu não entro mais nas UTIs, porque dá maior treta, né? E ela fala, não, já me falaram, ó lá, ó, a Raquel também falou, já me falaram que é melhor não ordenhar, que eu só posso estimular quando meu bebê for mamar. E Gente, bom, é muito comum, muito, muito comum. Não sei se alguém que tá aí já escutou isso também, é muito comum. Muito eu tô comum. chocada, E ele aí, chocado de boca aberta, mas eu tô mesmo, porque isso é zero conhecimento em amamentação, zero conhecimento em zero como fisiológico, né? funciona. Exato! E aí você perde uma Zero. baita de uma oportunidade. Daí quando essa mãe recebe alta, além de ela ter uma treta provável de o bebê não pegar no peito, se o bebê pegar, ele talvez não tenha interesse porque não vai ter um fluxo interessante para Não ele. tem fluxo. E é muito comum. Eu acho que eu escuto mais isso do que não pode botar o bebê no peito. Assim, às vezes pode, mas pode 1 minuto, pode tal hora. Mas não ordenhar é muito. É isso mesmo, que vai. Alguém escreveu aqui, acho que é a Raquel de novo, que pra que ela vai sofrer tirando, já que o bebê não vai mamar, já que não vai sair. Cara, uma mãe que já tá um caco, porque as mães da UTI geralmente elas estão destruídas emocionalmente. Tem vários estudos que as mães falam que se sentem muito culpadas pelo bebê ir para a UTI. Olha, olha, olha isso, que foi algo que ela fez, algo que ela pensou, porque ela não descansou, porque ela não fez repouso e tal, né? Olha o quão cruel é isso, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa muito pensar que a orientação de prematuro também, né, para as mães de prematuros, é dada no hospital de uma maneira completamente equivocada. Então, e aí eu quero dizer para quem está assistindo a gente, que aliás tem uma galera assistindo a gente, nossa, que na verdade, assim, uma mãe de um prematuro, ela tem que começar a ordenhar o mais cedo possível. De preferência, vou dizer até uma informação aqui que talvez choque todo mundo, no dia que o bebê nasce. Quando a gente tem um parto prematuro, a gente tem uma mamogênese, né, que é um desenvolvimento da mama incompleto. A gente só vai ter desenvolvimento completo da nossa mama, a gente que é mulher, né, quando a gente passa pelo parto. Então, quando a gente não passa pelo parto, ou quando a gente tem um parto prematuro, a gente tem um desenvolvimento incompleto. E aí eu preciso lembrar esse corpo que ele precisa trabalhar. Então, assim, o que a gente tem na literatura? Que essa mãe deveria ordenhar no mínimo 100 minutos por dia. No mínimo 100 minutos por dia. A partir E do a dia gente que aí, o bebê nascer. a partir do dia que ele nascer. Sabe quantas vezes eu vi isso acontecendo? Zero. Claro que eu entendo, eu super entendo que eu também acho que, né, a maioria das mães às vezes fazem uma cesárea, elas nem levantaram no dia que o bebê nasce, né? Mas no dia seguinte já dá, e às vezes ela vai fazer lá no quarto dela mesma, às vezes ela vai fazer com a mão, às vezes ela vai jogar fora, porque como é que o corpo da gente funciona? Peito tá cheio, né, ou eu tenho um bebê mamando, esvazia o bebê, o cérebro recebe a informação que precisa encher de novo. Cada vez que eu não tenho estímulo, inteligentemente, meu corpo entende que não precisa mais produzir leite. Então, eu já tenho uma mãe que tem um desenvolvimento, né, incompleto. Eu tenho um bebê que não está estimulando e eu não tenho bomba, meu corpo fala, então, amiga, a gente não precisa mais trabalhar. Ah, Kelly, mas o que eu faço com esse leite? Se eu tenho um banco de leite no hospital, eu vou doar para um bebê que já esteja alimentando. Ou vou tirar para o meu bebê para ele tomar na sonda. Né? E hoje, Annelise, eu moro em São Paulo, para quem não sabe, São Paulo a gente tem uns hospitais super, né, chiques e renomados. Esses hospitais têm uma grande preocupação com leite materno, mas não tem uma preocupação com a amamentação. Então, as mães que eu atendo vindas desse hospital, elas têm as bombas assim mais incríveis do planeta. Elas são convocadas, né, para ir para a sala de ordenha para ordenhar desde sempre.
Elas tiram muito leite, mas ninguém põe o bebê no peito. Uhum. Então, eu canso de atender mulheres aqui, eu atendo mulheres aí fazendo um recorte de classe, né? Com grana, que podem pagar. Elas chegam em casa, eu já atendi mulheres que tinham 15 litros de leite pasteurizado, que elas levam dela para casa. Quando eu pergunto quantas vezes você colocou seu bebê no peito lá na UTI, nenhuma. É. Então, assim, ou a gente não tem uma preocupação nem com leite materno, nem com amamentação, ou a gente tem uma preocupação só com leite materno e não com amamentação. E é louco porque é isso, né? Acho que essa separação de que talvez a nutrição seja mais importante do que o contato do bebê com o peito, não existe isso. A amamentação é tudo isso, né? Não tem como a gente separar as coisas, né? O Kelly, tu sabe que te ouvindo falar ali a respeito do incentivo da mãe ordenhar e tudo mais, me veio na cabeça uma outra coisa, assim, que isso é uma coisa que eu já vivi aqui, bastante até. Da mãe ter o bebezinho, o bebê ir pra UTI, aí as que entram em contato comigo, né, eu sempre falo a respeito do estímulo, de procurar ordenhar nos momentos em que, teoricamente, o bebê estaria mamando para estimular a produção e tal. E aí, assim, olha, eu acho que, sei lá, no dia seguinte a gente se fala de novo e geralmente o que eu ouço é assim, ó, eu nem tô mais ordenhando mais porque eu não consegui tirar nada, daí o pessoal aqui já falou pra mim que não adianta eu ordenhar agora, que eu vou só me frustrar, que eu vou só me machucar, porque agora não vai sair nada, que é melhor eu descansar. Então, às vezes, elas são desestimuladas, desacreditadas, inclusive, né? Porque quando alguém chega pra ti e fala assim, não, nem insiste mais, para de fazer esse negócio, a pessoa já tá te dizendo que tu tá falhando, né? E aí, E é desestimulante mesmo. de chegar para essa mulher e dizer, olha, então, o volume esperado para esse momento não é grande. Qualquer coisinha que você tirar já vai ser excelente, porque, ó, colou... Qualquer gota conta, né? Exato. Qualquer Então, gota. falta até uma informação nesse sentido, assim, de a mãe entender que quando ela pluga a bomba, ela não vai encher aquele pote gigante da bomba. Talvez ela nem apareça o colostro lá no fundo do pote, né? E aí ela acaba aceitando aquela coisa de que não tá produzindo. Eu vi duas, acho que é a Dani, que é fono, e deixa eu ver aqui o nome dela, a Vanessa, falando que tem UTIs ótimas, que fazem trabalhos incríveis. Tem mesmo, gente, tem. Mas vamos combinar, não é a maioria. Uhum. Não é a maioria. Né? Eu acho que a gente pode ouvir as próprias mães que estão aqui na live falando, ou a gente pode entrar em qualquer grupo de prematuridade, por exemplo, do Instagram, do Facebook, e ler os relatos dessas mulheres, né? Então, é claro que eu acho que no SUS a gente tem sim uma preparação melhor, né, Elise, para trabalhar com a amamentação dentro das UTIs, até porque no SUS a gente tem os hospitais amigos da criança, a gente tem o Mãe Canguru muito melhor estabelecido, né? Mas alguém falou assim, em algum tem banco de leite que não deixa usar a bomba. E tem mesmo, até porque às vezes nem tem o recurso de comprar bomba. Então, eles precisam ensinar essas mulheres também a fazerem ordenha manual. Mas não é a maioria, gente, assim. E é claro que os hospitais amigos da criança, a gente tem um índice maior de aleitamento materno após a alta, né, até a alta. Mas procurem para vocês verem depois quantos bebês desses que saírem em aleitamento materno chegam aos 6 meses de exclusivo. Porque na hora que que sai do hospital, eles caem, né, e às vezes em profissionais que não são bem informados. E a gente também não pode, a gente precisa lembrar também que a licença maternidade, eu vi que está aí já, né, nem sei se parece que já tinha sido aprovada a licença maternidade para mães de prematuros, para serem aprovadas após a alta. Mas pensa, a gente está em 2020, sabe? Eu já tive mães no hospital que às vezes o paciente estava lá ainda, ela tinha que voltar ao trabalho. Então a gente tem tanta coisa para a gente botar nesse combo, né? E vou falar que geralmente nos hospitais particulares, quando acontece, pois é, você é fono do IMIP, o IMIP é tipo um sonho para se trabalhar, né, Vanessa? Eu queria ir para o IMIP também, me leva, porque o IMIP é isso, né? O IMIP é aquele sonho maravilhoso, eu tenho certeza que mesmo você tendo tudo lá para trabalhar, ainda assim é muito difícil, né? E acho também que tem algumas coisas que pegam muito, Anne, que é, por exemplo, eu trabalhei já em hospital público também aqui em São Paulo, trabalhei no amparo maternal 2 anos, mas a minha maior experiência é em hospitais privados, né? Nos hospitais privados, eu tinha que convencer as pessoas que aquele trabalho valia a pena. E cada vez que mudava os médicos, eu tinha que começar de novo.
E cada vez que mudava a chefia, eu tinha que começar de novo. Então, assim, é muito desgastante, sabe? Você precisa ser picado pelo bichinho. Então, sempre tem aquele médico que quando você fala, ele brilha o olho. Sempre tem aquela técnica de enfermagem que fala, eu quero muito te ajudar com isso, eu vou para ordem, eu vou para ordem. Mas você concorda? A gente tem que convencer as pessoas. E é muito porque as pessoas não têm na graduação, né? A gente vê isso na graduação muito... Você passa por isso, né? Seja a psicóloga, a enfermeira, a fono, o pediatra, o ginecologista. Então, assim, é muito difícil. Eu lembro que antes de eu sair um pouco, né, já era, sei lá, a quarta chefia que mudava, aquilo estava me dando uma agonia, sabe, assim, e eu fiz, até contar para as fonos que tá aí, eu tinha um trabalho de fazer os indicadores de qualidade da UTI, né, e que era bacana para o hospital comprar a nossa briga, assim, então todo mês eu tabulava quantos bebês saíam em aleitamento exclusivo, os que não saíam eu ia atrás do motivo, e às vezes o motivo era bomba quebrada na sala de ordenha, não tinha ninguém para levar, e eu apresentava isso, né? Porque senão joga sempre na culpa da mãe. Ah, a mãe que não ficou, a mãe que não quis, a mãe que não tem leite. Sabe qual era o meu maior indicador, Annelise, dentro da UTI para não sair em aleitamento exclusivo? Baixa produção de leite. E aí a gente vai investigar por que tem baixa produção de leite. Claro, eu tô com o bebê hospitalizado, quanto mais grave o bebê, quanto mais prematuro, menor é a chance. Mas a gente não pode também tirar a parcela de culpa da gente, sabe? E eu acho que pensando nessa mãe que você trouxe a questão, é isso, né? Eu fico pensando, tá, deram a mamadeira para o bebê dela lá. Será que alguém orientou a ordenha? Porque quando ela sai, talvez ela vai te procurar, né? Ou procurar uma consultora de amamentação. Se a consultora não tiver que lidar com a produção de leite, olha que maravilha. A gente vai só lidar com a confusão de bicos, que já é coisa pra caramba. Né? Já é coisa pra caramba. Então, eu acho que... Bruno, um beijo. Bruno trabalhava comigo lá no hospital, era do controle de infecção, infectologista, apoiava a amamentação, né, Bruno? Consertava as bombas, ia lá na higiene, e deve estar trabalhando igual um maluco agora com Covid. Ele é infecto. Ele é infectologista. Então, assim, eu acho que a gente precisa lembrar que esses bebês saem de lá. E que bebês prematuros, por exemplo, a gente está falando de prematuro, eles têm uma chance muito maior, por exemplo, de pegarem doenças respiratórias, doenças gastrointestinais. Bebês que mamam no peito têm menos chance de serem internados no primeiro ano de vida. Têm menos chance de morrerem de diarreia. Sabe? Então, assim, é bom para todo mundo, é bom para o sistema de saúde, a gente economiza, sabe? Em termos de saúde mesmo a gente economiza, em termos de leito de hospital a gente economiza. Então, como sempre diz a Cris, nossa amiga, né? É um pacto social e coletivo. É isso, né? Então, a gente precisa parar de culpabilizar as mães. Me irrita muito essa culpa. Vai ter mãe que não quer amamentar? Vai, que bom, meu corpo, minhas regras, deixa as mulheres em paz. Mas a partir do momento que a gente não oferece a oportunidade, a responsabilidade é sua, sim, profissional de saúde que está lá dentro. Né? Amiga, e aí assim, ó, beleza, essa mãe chega pra gente numa consultoria, né, com esse bebezinho que recebeu alta e que não está interessado em pegar no peito, provavelmente por uma confusão de bicos e talvez até associada a uma baixa produção de leite. Vamos falar brevemente, assim, a respeito das tuas orientações. Eu vou até aproveitar essa pergunta para colocar aqui uma outra pergunta que eu achei bem interessante e é legal a gente falar sobre isso, porque a gente fala muito sobre relactação. Né? E aí a gente fala, e daí relactação ajuda a estimular a produção de leite. Eu recebi uma pergunta de uma mãe dizendo assim, ó, a relactação é indicada caso o bebê tenha dificuldade em pegar o seio em casa? Então eu acho legal a gente trazer esse assunto, porque, né, a relactação é colocar a sondinha no peito. Pode falar sobre isso, Kelly? Pode, claro. É engraçado como a relactação virou agora a salvadora, né, Annelise? Assim, faz a lactação, tudo faz a lactação. Então, se tem uma criança que não mama no peito, faz a lactação. Bom, para fazer a lactação, ele tem que pegar o peito. Começa por aí. Então, a gente vai ter que dar um passo anterior. Eu acho que uma outra coisa também é a gente pensar nas estratégias, né, Annelise? Quando eu vou trabalhar com qualquer bebê, mas principalmente com um bebê, né, que não foi pro peito e tal, eu tenho que pensar em objetivos muito curtos. Às vezes, o objetivo daquela consulta, daquela primeira consulta, às vezes vai ser só acalmar o coração daquela mãe, que quando chega em casa com o bebê prematuro, ela acha que ele vai morrer. Né? Então, ela sonha com os apitos, a incubadora. Eu tenho mães que elas falam, eu acordava desesperada, que eu falava, tá apitando o oxímetro, ele tá morrendo, né? Então, às vezes, a gente... É muito... Eu tenho mães que alugam o oxímetro, Annelise, em casa, porque elas não conseguem, elas alugam balança. Né? E aí, assim, a mãe paranoica, cara, seu filho tava lá contando, assim, cada grama que ele ganhava, né? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, neste primeiro momento,
Às vezes eu até faço isso na consulta. Eu falo, vamos botar seu bebê em contato com o seu corpo? Arranco a roupa dela, arranco a roupa do bebê, né, se possível, e deixo ali em contato. É claro que tem bebê que não vai pegar, né? Quanto mais longa a internação, isso estava nos meus dados. Eu tabulei esses dados por 4 anos, nunca publiquei porque eu sou preguiçosa. Mas os dados que eu mais tinha era que quanto mais grave o bebê, né? Quanto maior o tempo de internação, menor a chance dele mamar. Meio óbvio, né? Por conta das comorbidades. Então, a gente faz o canguru, como disse a Aline aí, vai pro canguru, que é a primeira parte da amamentação é o canguru. Às vezes a gente vai dar uma mamadeira mesmo nesse primeiro atendimento. Às vezes a gente vai tentar posicionar no peito, ele vai chorar, ela vai ficar estressada, porque rola muito na UTI um papo que se o bebê chorar, ele perde caloria. E que se ele mamar no peito, ele também perde caloria. Então rola muito, é melhor ele não mamar, ele não pode cansar, ele não pode se esforçar, né? Então às vezes você tem que ir tirando esses mitos. E assim, já atendi bebê que de primeira pegou o peito. Ele nunca tinha mamado. Alguém perguntou, acho que foi até a Jade do Divino TT, se com 34 semanas ele já tem reflexo de sucção. Gente, reflexo de sucção começa lá na fase embrionária. Então, eu tenho bebês com menos de 20 semanas de gestação sugando dedinho, cordão umbilical. Então, reflexo de sucção prematuro extremo já tem. Uma coisa é sugar, engolir, respirar e ganhar peso, né? Então, eu acho que eu preciso... Eu acho que a gente precisa, às vezes... E às vezes eu tenho bebê, já atendi vários bebês que eu cheguei lá, coloquei, mamou, só que em hipótese nenhuma, Nelise, eu tiro o complemento desse bebê de uma vez, né? Mesmo quando o pediatra me liga e fala assim, Kelly... vai lá, se estiver mamando, pode tirar o complemento, porque eu tenho uns pediatras bem parceiros, nem assim eu tiro, porque fica um fantasma na cabeça dessa mulher. Ela ouviu durante toda a internação que ela não ia ter leite, que prematuro. Mãe de prematuro é apavorada com balança. Ele perde 10 gramas, para ela é 1 quilo. Eu já peguei mães na UTI, na porta da UTI, aos prantos eu entrar e falar, meu Deus, morreu, né? Perdeu 20 gramas, porque depende disso para ir embora, né? Então, às vezes eu vou, boto no peito. Kelly, você tira a mamadeira de vez? Às vezes não. Às vezes não. Né? Só que se der para tirar, sim. Tem bebê que já dá para você relactar. Tem bebê que você vai ter que muitas vezes colocar um bico de silicone no peito para ele achar que aquilo é a mamadeira. Me julguem. Isso já tem artigo científico falando de bico de silicone para prematuro. Né? A gente sabe que bico de silicone pode, falar palavrão, tá? Cagar a amamentação toda? Pode cagar a amamentação toda, pode dar muito ruim. Só que esse bebê tem que ser acompanhado. Entre ele não mamar no peito, porque ele tá na mamadeira, e topar pegar o peito com o bico, meu primeiro objetivo vai ser esse. Mas faz todo sentido essa transição, faz todo sentido, porque daí depois você tem mais um passo, né? Que tudo bem, é um passo foda de dar, né? Desculpa o palavrão, mas é um passo de tirar o bico de silicone, porque esse bebê já tá pegando no peito, ele já tá estimulando a produção de leite, né? Tudo bem, de uma maneira diferente, mais capenga do que sem o bico, mas tá, né? Então, pelo amor de Deus, nunca um bico de silicone vai ser pior do que uma mamadeira do ponto de vista da amamentação, né? O bico de silicone é o mais próximo da amamentação. E às vezes o bebê ele precisa do estímulo do plástico mesmo, né? Porque aquilo é o que ele conhece. Então eu preciso dessensibilizar esse bebê primeiro. A gente que é fono de UTI, a gente trabalha muito com dessensibilização, né? Esse bebê o tempo inteiro, ele tem reação ruim na boca. Então ele é entubado, ele é aspirado, tem uma sonda no meio da boca dele. A primeira relação que ele tem com o mundo é ruim com a boca. Então às vezes a gente precisa botar a mãozinha dele na boca. Às vezes eu molhava os dedinhos do bebê com leite da mãe e botava a mãozinha dele na boca. Então às vezes eu preciso dar um passo atrás quando eu chego na casa dessa mulher de UTI, sabe? Então, assim, é claro que eu outro dia atendi uma paciente que foi uma consultora que me indicou, ela falou, Kelly, eu não botei o bico porque eu não sei usar. É isso mesmo, se a gente não sabe usar, não vamos usar. Né? A gente sabe que o bico pode causar desmame, pode diminuir a produção de leite, não é só colocar e deixar lá, né? E tem uma coisa que a Bianca sempre fala, né, Annelise, que o nome deveria ser acompanhamento em amamentação. E nunca consulta. Para um prematuro, então, provavelmente você não vai lá, o bebê fica 40 dias internado, você vai lá, tira a mamadeira, aumenta a produção de leite, bota no peito, faz livre demanda e ganha peso. Gente, prematuro não pode nem ficar em livre demanda, essa livre demanda que a gente conhece, porque se deixar eles dormem 7 horas seguidas sem mamar. Então, se a gente pega, por exemplo, os protocolos da ABM, né, que aí eu acho que serve muito para consultora de amamentação, a gente tem muito protocolo para bebê de 36 semanas lá na ABM.
de 34 a 36. O protocolo da ABM é descrito assim, sabe? Assim, ó, você vai fazer assim, você vai avaliar assim. Eu até mostrei na aula da Mami Bem, né? Que eu dei para vocês. Então, quem vai atender bebê de 34 a 36 semanas, não é assim, faz livre demanda, deixa em contato pele a pele. Se você tem noção, se a gente bota esse bebê no charutinho o dia inteiro, ele passa 12 horas sem mamar. Então, é um bebê que eu vou ter que controlar o charutinho. Eu vou ter que controlar o sling. Porque se eu boto no sling em contato pele a pele, ele não mama. E, gente, peito é comida, diversão e arte, mas é comida. Eu preciso garantir que esse bebê esteja alimentado, né? Então, assim, a gente precisa trabalhar com objetivo curto, devagar. Mas se eu pudesse dar uma dica só para a mãe de prematuro, se o bebê está na UTI, ordene. Ordene. Ordene o máximo que você puder. Peça para tocar a mão no seu bebê. Ah, não pode pegar no peito, no colo por causa do Covid. Eu posso botar a mão dentro da incubadora? Pegue no seu bebê, fale com ele, né? Aqui no hospital, tem um hospital aqui que todo domingo eles tiram uma foto do prematurinho. Na hora de ordenhar, leva essa foto. Leva a touquinha que ficou na cabecinha do seu bebê, cheira a touquinha, sabe? Tenta ter memórias também com o seu bebê, sabe? Porque é tão nebuloso, Annelise, é tão triste, assim, você ir embora com a mão vazia, sabe? Eu imagino, né? Porque eu nunca passei por isso, que a gente precisa também transformar isso em algo que não seja só mecânico, sabe? Vai lá, pega o bebê, boletim médico, libera não sei o quê, faz transfusão de sangue. Então, acho que tem uma coisa antes da amamentação que é muito importante, sabe? Cara, Eu tô falando e tá dando muito saudade, meu Deus. vocês podem falar, a Kelly é muito maravilhosa, né? Tem tanta gente dizendo aqui, ó, que a live podia ser eterna. Eu fico assim, ó, eu fico olhando pra ela e pensando, não, vem cá morar aqui em live. E vai me dando um desespero, assim, de voltar pra UTI, meu Deus do céu, não posso. Amiga, tu falou um monte de coisa super importante. E tu sabe que tu falou ali a questão do leite, que a nossa prioridade é que esse bebê esteja alimentado. Afinal de contas, se ele dormir pra caramba, ele não vai mamar, ele vai desidratar, ele vai perder peso, enfim, um monte de coisas aí que a gente já sabe. E à medida que tu foi falando, eu sempre falo que quando a gente tem que trazer, quando a gente quer trazer o bebê para o peito e fazer o bebê se interessar pelo peito, é como se tivesse rolando uma conquista entre bebê e peito, assim, é tipo um namoro, assim, que eles vão flertando. E eu sinto que uma das coisas que precisa rolar com essa mãe que tá chegando com esse bebê super desconhecido, né, e ainda mais esse bebê que já passou por uma série de traumas mesmo, né, de experiências ruins lá dentro da UTI, é isso, a gente tem que mostrar pro bebê que o peito é um lugar que ele pode se sentir seguro, mais até do que aquela mãe do bebê a termo que saiu da alta no dia esperado. Porque é isso, é namoro, é relacionamento. Ele tem que encontrar naquele lugar um lugar que ele queira ficar, né? E isso tá além. Ele tem que ter um colo bom, né? Ele tem que ter um colo bom. Exato, isso está muito além do leite. Assim, o leite é importante, muito importante, mas não é só isso, né? Esse bebê tem que gostar daquilo ali. Ele tem que namorar, né? Ele tem que botar a boca e lamber e se interessar e gostar mesmo da experiência. E tem muita UTI, Anne, que assim, como as pessoas não são preparadas para trabalhar com a amamentação, então você vai colocando de qualquer jeito, né? Você enfia o bebê no peito, você empurra a cabeça do bebê e tal. Então, toda vez que ele vai pro colo, ele tem uma experiência ruim e pro peito. Então, as mães falam o tempo inteiro, ele não gosta do meu peito, ele não gosta do meu colo, ele chora, ele só acalma com a mamadeira, né? O que a gente está dizendo para essa mãe? Eu estou dizendo para ela, né, que o colo dela não é legal, que o colo dela não é bom, né? Então eu acho que é exatamente isso. E é por isso que aí eu vou puxar a orelha das fonos mesmo, né? Eu vi que tem minhas colegas fonos aí. A gente também tem que brigar para a gente atender esse bebê um pouco antes, porque a hora que eu atendo antes eu tenho tempo para fazer ele namorar o colo da mãe dele, sabe? Quantas vezes eu fui a primeira pessoa dentro da UTI a colocar o bebê no colo? Ninguém nunca tinha colocado. Eu, como assim, gente? Como ninguém colocou? Só que como lá a gente eu fazia parte de uma equipe muito legal, né? Muito legal mesmo, assim, dentro da UTI a gente tinha uma relação maravilhosa. A gente passava visita multiprofissional nos leitos, todos os dias a equipe inteira. Então, quando eu ia atender o bebê, eu já conhecia a mãe, eu conhecia o bebê, eu sabia tudo. Tudo do bebê, né? O que ele tinha passado, qual antibiótico ele tinha tomado, tudo. E então, às vezes, eu falava, posso começar? Aí a médica até falava, pode, mas ele não pode mamar pela boca ainda, porque os parâmetros não estão bons. Falei, eu prometo que eu não vou colocar. Mas aí a gente dava um jeito de botar no canguru, a gente criou uma faixa que eles ficavam amarrados para as mães poderem dormir sem o medo de cair.
Uhum. porque elas tinham medo de cair. Eu falei, não, então como é que a gente faz? Nós arrumamos uma malha tubular que tem no hospital, que é um negócio barato, assim, a gente amarrava para elas poderem dormir na poltrona com o bebê. Isso é amamentação, sabe? Isso é alimentar o bebê, sabe? Então, eu acho que a gente tem que dar um passo atrás, antes da gente ir lá falar, vai tirar leite, vai não sei o que. As mães me ligam muito desesperadas por conta disso, né? Então, se a gente não tem esse namoro, essa conquista, bebês não nascem sabendo mamar, mães não nascem sabendo amamentar, nem usar termos, né? Muito menos o prematuro. Então, eu acho que a gente precisa muito pensar nisso e pensar, Vanessa, eu tô vendo você sempre compartilhando aí, pensar que eu acho que é isso, a gente é multiplicador disso também, né? Eu, às vezes, me bate uma culpa por ter saído, assim, acho que me bate uma culpa quase, assim, porque eu tive que fazer uma escolha mesmo, estava muito pesado trabalhar em tudo e dar plantão, quem trabalha em UTI sabe, assim, Natal, Ano Novo, Páscoa, Carnaval e tal, e eu tive que optar, né? Acabei optando só pela consultoria, mas às vezes eu me culpo muito, porque eu falo, lá estavam os bebês que precisavam disso, sabe? Assim, aqui fora tem tanta gente boa e minhas amigas são tão maravilhosas que trabalham com isso, mas eu conheço tão poucas profissionais de UTI mesmo, que veste a camisa, que sabe? Então, assim, e Mas, eu ó, amava eu preciso muito. te interromper. Preciso te interromper e te dizer que o fato de você ter saído lá da UTI talvez tenha te oportunizado ter tempo para ensinar esse É, monte de profissionais que trabalham dentro da UTI. Talvez você saindo, você ajude muito mais bebês pelo Brasil inteiro do que aqueles que você atenderia lá dentro da UTI. a Nelise é minha coach, gente. Ela sempre me diz coisas assim que eu preciso ouvir. Porque assim, me dá. Eu tô falando agora e tá me dando um negócio, assim, sabe? Acho que vou ter que tomar um gin depois dessa live, porque eu tô. Cara, que saudade. Essa semana, quando a mãe do prematuro me procurou, ela falou: ah, me indicaram você, porque eu tô com um bebê de 26 semanas. Eu, meu Deus, eu quero você. Tipo, aí fiquei marcando sua consulta. Tipo, todo dia eu mando uma mensagenzinha pra ela, tipo, você tá bem? Como é que ele tá? Me dá notícias. Porque é um lugar, para mim, muito especial, assim, eu acho que é um lugar especial porque eu construí a minha carreira dentro de uma UTI, foi a UTI que me propiciou ter contato com tudo, assim, sabe? Tudo, todos os tipos de peitos, todos os tipos de mulheres, todos os tipos de bebês, todos os tipos de profissionais, e eu sinto muita saudade, mas eu não tenho mesmo condições mais de atuar numa UTI, eu acho que eu brinco, adoraria coordenar um serviço, assim, sabe? Mas eu não tenho condições mesmo, assim, emocionais e físicas e de dia de trabalho, porque você tem que ter muita responsabilidade, né? Eu tô vendo a Aline pedir, vai dar aula pra gente. Eu ia dar aula pra vocês na Mami Bem, mas a Covid não deixou, Aline, agora eu não sei quando é. Porque a Aline é fono, eu fico perturbando ela para atender em UTI. Então é um trabalho tão maravilhoso, sabe? Tem tanta coisa para se fazer dentro de uma UTI neonatal, Annelise, que a amamentação é uma das coisas, sabe? A gente, enquanto profissional de saúde, a gente tem que pensar em qualidade de vida, né? Colo é qualidade de vida, canguru, relacionamento mãe-bebê é qualidade de vida. Então, enfim, quem sabe, né? Eu acho que você me empolgou aqui com esse assunto, que eu adoro, gosto Teve muito. gente pedindo capacitação para quem trabalha em UTI, de repente é uma ideia, né? Podemos fazer online, hein, gente? Podemos montar uma capacitação online. É verdade, eu tenho um curso pronto de capacitação online, quem sabe? Viu, olha aí. E eu acho também, Annelise, que para quem tem interesse, no meu Instagram, antigamente eu acabava escrevendo mais, porque eu tinha lá, Adri, vamos dar, Adri, você dá comigo? Antigamente eu atendia mais prematuro, mas lá no meu Instagram tem vários textos sobre amamentação de prematuro, né? De vez em quando eu ainda escrevo alguma coisinha, mas há uns 2 anos atrás eu escrevia bastante sobre isso, porque era um assunto realmente que me movia bastante. Amiga, a nossa live tá acabando, cara. Nem acredito. Foi bom demais. Eu quero te agradecer demais. Eu vou encerrar minha parte, daí eu vou deixar o resto contigo. Quero te agradecer por ter vindo aqui e enriquecido tanto a gente com tanta informação. Tanto as profissionais que estão participando dessa live, quanto as mães de bebês que estão participando dessa live. Quem já foi mãe de bebê de UTI, quem está sendo neste momento. Eu tenho certeza que todo mundo se beneficiou demais com a tua fala. Obrigada por ter vindo aqui conversar comigo nessa live. Obrigada por existir na minha vida. Obrigada por me dar a oportunidade de estar sempre perto de ti, mesmo que a gente esteja longe fisicamente. Eu, assim, amo demais a tua presença na minha vida, tudo que tu contribui, não só profissionalmente, assim, tu é uma mulher incrível, tu é uma mulher incrível, nunca esquece disso, tá? Ah, Vou passar a a gente palavra para morasse perto. ti.
Vou passar a Se a palavra gente para mora- ti para você se despedir da galera, porque daqui a pouco vai encerrar, tá bom? se a gente morasse perto, ia ser um inferno na nossa vida, porque a gente ia viver grudada, porque, sei lá, a gente tem uma relação maravilhosa mesmo, assim, a Annelise é uma pessoa muito, muito importante na minha vida, a Annelise já me disse coisas, gente, assim, que realmente ela sabe do que eu tô falando, principalmente de uma coisa muito específica que ela me disse uma vez e que isso transformou o meu jeito, inclusive, de dar aula. Eu vou ser sempre grata por tudo. A Annelise já fez coisas profissionais para mim que me fizeram ter outra dimensão e outra visão. E é um prazer, assim, estar no seu canal, na sua live. Eu me sinto super honrada. Eu passei as férias na casa da Annelise, gente, assim, tomando vinho. E você é uma amiga incrível. A gente nunca está distante. A sensação que eu tenho é que a gente fala, uma xinga a outra, briga com a outra, e fala com a outra como se a gente tivesse visto ontem. Esse é um tema muito importante para mim. Eu gosto muito de falar sobre isso. E eu amo você, amo sua família, amo seus filhos. E muito obrigada. E que você tenha todo o sucesso do mundo, que você tenha uma profissional boa da porra, é você. Fodona, maravilhosa, incrível, empática, tem um conhecimento de técnica maravilhoso e junta a técnica com empatia. Mana, você é maravilhosa. Ai, meu Deus, eu vou Maravilhosa. chorar. Agora eu vou beber também depois dessa. Vamos lá, gente. Vamos todo mundo beber Vou depois beber dessa um live. gin. Vou beber um gin. Bom, ó, falta 20 segundos. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Kelly. Obrigada a todo mundo que participou aqui. Bom final de semana para vocês. Obrigada. Até mais. Foi incrível, foi incrível. Obrigada. Beijo. Obrigada, gente.